Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como é bom agradecermos ao 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 Senhor, assim cantávamos no refrão do Salmo 91. Agradecermos ao Senhor por fazermos parte também do seu projeto salvífico, do seu reino. Deus, na pessoa de seu Filho Jesus, ele quis inaugurar o seu reino aqui na terra, realidade esta já existente no céu, para entendermos que Deus quis com que os seus filhos, criaturas humanas que somos, também fizesse parte desta realidade celestial. Nós, enquanto natureza humana, enquanto corpo e alma, não somos uma dualidade, como assim pensavam os gregos, mas uma totalidade, na qual corpo e alma, a nossa natureza humana, também é morada do Deus Altíssimo. O Espírito de Deus habita em nós. Para assim entendermos o que Paulo queria dizer em sua carta aos Coríntios, quando assim dizia: quer estejamos no corpo, quer já tenhamos deixado essa morada, nos empenhamos em ser agradáveis ao Senhor. Paulo ainda fala desta realidade, deste anseio em que nós, humanos, gostaríamos já de se encontrar com o nosso Criador, já se fazer presente nesta realidade celestial. Embora com que o nosso corpo, esta matéria, ainda está peregrinando nesta realidade, mas o Espírito de Deus que habita em nós já nos torna participante desta realidade transcendental. Para compreendermos ainda que o reino de Deus acontece na nossa vida na medida
em que nós nos colocamos a serviço do mesmo. Ao mesmo tempo que Deus nos convida a sermos semeadores do seu reino, lançar a semente, que é a sua palavra, que é o próprio Cristo Jesus, mas precisamos também nos fazermos sementes disponíveis, na qual o Criador irá semear, independente da realidade, independente do solo, independente do coração, aonde Deus nos enviar, somos convidados a dar frutos, a frutificar. Porém, às vezes acontece em nossa vida missionária, é que no mesmo instante em que lançamos as sementes do reino, já queremos com que elas deem frutos, já queremos ver o resultado. E o Evangelho nos diz que este resultado não depende de mim, não depende de você, não depende de nós, mas do próprio Deus, que faz com que esta semente germine distante dos nossos olhos, mas que a graça de Deus é eficaz. O meu agir pode tornar-se também eficaz na medida em que me torno um semeador do reino de Deus. E quem faz com que esta semente, com que as nossas ações, as nossas boas ações cresçam, produzam frutos, senão a ação de Deus. E o próprio Deus, através da profecia de Ezequiel, ele mesmo dá esta resposta: eu mesmo tirarei um galho da copa do cedro, do mais alto de seus ramos arrancarei um broto, e o plantarei sobre um monte alto e elevado. Vou plantá-lo sobre o alto monte de Israel. Ele produzirá folhagem, dará frutos e se tornará um cedro majestoso. Então a nossa missão é sermos semeadores e ao mesmo tempo nos fazermos sementes nas mãos do Criador. É nos permitir com que através da nossa ação, do nosso protagonismo, seja na igreja como também na sociedade, Deus espera frutos de nós. Precisamos ser uma videira fecunda. Não nos colocarmos na condição do comodismo de meros ouvintes, mas nos esforçarmos para também sermos praticantes da palavra de Deus. Requer esforço, exercício da nossa parte, para que o reino de Deus continue acontecendo em nossas vidas, que o mesmo continue crescendo através da nossa ação. Por isso devo me perguntar: que sementes eu tenho semeado? São sementes do bem, do amor, do diálogo, da comunhão? Ou são os joios que, ao invés de unir, só separa, só divide, só provoca desunião? Precisamos dar uma resposta ao nosso bom Deus, para que o nosso coração se encha de alegria e, como um salmista, possa assim cantar, possa assim louvar. Como é bom agradecer ao Senhor por fazermos parte de sua seara, do seu projeto de salvação. Deus precisa de mim, Deus precisa de você para que este reino aconteça. Não que ele não tenha o poder para com que este reino venha a acontecer. Ele tem. Mas ele quis precisar
da nossa ajuda. Convidando, desde o início da criação, homens e mulheres para semear, para preparar o reino de Deus. Na pessoa de Jesus, os 12 discípulos. Posteriormente, tantos outros se colocaram neste caminho, neste projeto de amor, até chegar a mim, até chegar a você. Por isso, na comunhão com o Espírito Santo, possamos fazer com que o reino de Deus aconteça na igreja, na sociedade, no meu trabalho, dentro do meu lar, com a minha família. Eu preciso ser esta boa semente. Preciso permitir com que Deus fale através de mim, através da minha esposa, do meu esposo, dos meus filhos, enfim, nos façamos, permitamos com que a graça de Deus nos torne semeadores e, ao mesmo tempo, semente deste reino, na qual Deus espera com que nós produzamos fruto mediante a sua graça. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.